Então, essa tecnologia, a comunicação é muito da minha área, né? Não tem novidade para você. Nenhuma. Assim, apesar de ser a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, né? Que é um grande desafio também, né? Tudo pela primeira vez é um grande desafio. Com certeza. Eu gosto muito da comunicação, eu gosto muito das câmeras, então é muito gostoso essa troca, né? Principalmente no digital ali, que as pessoas estão muito atentas, né? É muito bom. Trabalho nessa área do marketing. Gosto muito de viajar, de explorar o mundo, de explorar o Brasil. Gosto muito da era da saúde mesmo, né? Do fitness, da saúde mental e do cuidado pessoal mesmo, interno. E eu acho que tudo se liga um pouco aí. Você faz alguma coisa assim específica? Então, eu sou uma pessoa que cuida muito da minha saúde mental. Eu estou perguntando justamente porque a gente está numa época assim que saúde mental hoje tá... Nossa. Tá pesado. Tá. Eu tive um diagnóstico de depressão em 2020, na pandemia. Que foi quando eu passei por um momento muito difícil de separação dos meus pais. Foi um momento muito complicado, assim, na minha vida. E eu não conseguia lidar muito bem com isso. E aí eu fiquei muito mal. Eu tinha acabado de formar em administração na pandemia, sem oportunidade nenhuma de emprego, sem nada, assim. Eu tava de mal a pior nessa época. E eu tive muitos episódios de crise de ansiedade, de crise de pânico. Então, foi um momento muito desafiador para mim. Porque, na verdade, é um redemoinho na vida, né? Assim, muda tudo. E quanto mais piora, mais a gente vai ficando pior e desespera. E se você não cuida, é um caminho sem volta. E o que deu estalo para você começar a se cuidar nisso aí? Posso falar a verdade? Claro. Minha cachorra. Você acredita? Eu sempre tive vontade de ter uma cachorra. Eu precisava de alguma coisa para me levantar da cama. Porque eu realmente ficava o dia inteiro na cama, sem querer comer. Tinha dia que eu não comia nada. Eu perdi a vontade de viver mesmo. E aí eu tava com a minha mãe, morando com a minha mãe, né? E aí eu falei, mãe, eu vou adotar uma cachorra. Aí ela, não vai, nosso apartamento é muito pequeno, não tem como, não pode. E aí eu falei mais nada. Comecei a pesquisar em Instagram de adoção, aquilo ali. Aí achei. Foi assim, amor à primeira vista. E aí eu encontrei a Phoebe, que hoje é minha cachorra, tem 5 anos. E, assim, cachorro dá muito trabalho. Então, foi o que me levantava da cama. Eu precisava limpar o xixi, limpar o cocô, dar comida. Precisava de uma então, motivação, eu tinha um ser que precisava de mim. É quase um filho, né? É um filho. E aí foi um dos principais motivos que me fizeram despertar para a vida. Porque tinha uma vidinha ali que dependia dos meus cuidados. E como minha mãe não queria de início, eu que tinha que cuidar. Hoje deve ser muito apaixonada, e aí, né? demais, completamente. Hoje em sempre dia, assim. Hoje eu não moro com a minha mãe, mas assim, a falta que a Phoebe faz na vida da minha mãe é absurda. Aí sempre tá lá na casa da minha mãe, brincando com ela. Mas foi um dos motivos, assim, que me fez querer viver de novo. E, obviamente, a terapia, né? Que eu acho que, assim, não porque eu estava com depressão, mas todo mundo precisa fazer terapia. Eu acho que a terapia é uma coisa bacana depois que você começa a fazer, que você se pergunta por que não começou antes. Exatamente. É porque eu acho que é um momento ali do dia que a gente para falar da gente. E alguém vai escutar a gente sem julgamento. Vai escutar a gente sem barreira, né? Completamente aberto. E aí é um momento que a gente consegue olhar para dentro da gente mesmo. Porque às vezes a gente falando com nossos amigos, familiares, a gente não vai ter aquela liberdade que a gente tem com o nosso terapeuta. E você fica sempre pensando, o que fulano tá achando, o que tá pensando. Nossos amigos, e familiares convivem assim com a gente no dia a dia. O terapeuta não convive. Então, ele vai enxergar além do que muitas outras pessoas sabem da gente. Então, a terapia foi muito importante para mim nessa época. E foi quando eu comecei a fazer atividade física também. Assim, eu fazia atividade física desde mais adolescente, na época da escola, mas nada muito constante, não. Fazia academia ali uma vez ou outra. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer funcional. Eu faço desde 2020 mesmo, desde o comecinho assim, da pandemia. Fazia em casa, depois passei a fazer no presencial ali.
E foi o que me ajudou também a ter a saúde mental em dia, porque a endorfina, ela ajuda muito a cabeça. Quando a gente produz ali, né? Quando a gente cansa, a gente tá ali pulando, correndo, a gente fica mais animado. Então, eu o corpo... percebi na sua rede social, você é bem intensa, né, em atividade física. Muito. Hoje em dia é o que me motiva, assim, a começar o dia ou a terminar o dia. Então, assim, depende muito. Às vezes eu faço de manhã, às vezes à noite. Então, é o que me ajuda, assim mesmo. Eu acho que a saúde mental é o foco, assim, principal da minha vida. Pandemia, você, no seu caso, foi bom para você se reinventar? Foi. Ou foi o oposto, assim? Foi bom, porque... Tem os dois lados, né? Eu acredito que foi péssimo, por um lado, porque eu conheci a pior versão de mim. Com toda a certeza do mundo, é uma versão que eu não conhecia e que eu não gostei. Mas eu me reinventei. Então, assim, eu não estava tendo oportunidade de emprego, então eu abri minha loja de acessórios em Prata. Hoje em dia eu não trabalho mais nessa área, mas, assim, foi o que me levantou muito também ali. Eu tive que empreender, eu não tinha outra opção, então eu tive a ajuda dos meus pais para começar ali, sabe? Para fazer o meu estoque, para começar a vender, a divulgar e tudo mais. Então, eu me reinventei muito nessa época, assim, e eu acabei conhecendo uma versão que eu gostei. Então, tudo tem um lado, né, que a gente pode levar como bom, mesmo ruim. Eu consegui levar muitos aprendizados ali na pandemia, né? É porque é o ruim que te dá força, né? Que te dá coragem, mostra a força que você tem. Né? Totalmente. Meu pai desde sempre, ele fala pra mim, a gente aprende muita coisa na dor. E assim eu levei durante muito tempo da minha vida e levo até hoje. A dor, ele leva muitos aprendizados na nossa vida. Apesar de ser ruim, se não tivesse a dor, não existiria alegria, né? Então, eu acredito muito nisso. As páginas que você quer arrancar porque foram dolorosas, na verdade, assim, elas foram tão importantes que quase sempre são elas que te jogam para cima, que faz você. Eu falo que recomeçar. Mesmo eu tendo momentos muito difíceis assim na minha vida, eu não quero arrancar nada do que eu passei, porque tudo me faz ser quem eu sou hoje. Se não tivesse os desafios, não ia ter graça, né?